Se você está buscando inspirações de Páscoa, esse vídeo é para você. E reutilizando sobras de tecido, você vai conseguir criar itens incríveis, super fofos para você, para presentear, para decorar e para montar a sua mesinha de Páscoa. E tudo isso de forma prática e acessível. Bora aprender o tutorial completo. Para começar, eu separei os moldes que eu vou estar utilizando. Vamos começar por esse aí que tem um formato oval. Reutilizei aqui também um pedaço de tecido claro. Posiciono o molde e dobro ao meio. Assim eu vou cortar as duas partes de uma vez só. Mas antes de cortar, vamos passar o desenho para o tecido. E para passar esse desenho, eu fiz uma borda ao redor do molde. E nessa borda é onde nós vamos passar a cola depois. Então lembra de deixar esse espaço a mais. Dobrei ao meio para poder recortar. Como eu disse, já recorto as duas partes juntas. E o fundo eu não vou recortar. Aí é só você seguir a marcação do desenho. Fica assim, quando você abre, a parte de baixo já está junta, então é uma parte que você não vai precisar colar depois. Peguei aqui a cola de silicone e eu não vou colar na parte de cima, apenas nas laterais, mas eu já mostro pra vocês direitinho. Apliquei a cola somente nas laterais, na parte de cima vou deixar a abertura porque depois nós vamos virar esse tecido. Feito isso, é só você juntar as duas partes e apertando bem para a cola fixar. Vou deixar essa abertura em cima, como eu falei, que fica mais ou menos assim. E enquanto vai secando, nós vamos fazer aí as orelhinhas. Posiciono ali no tecido e novamente eu vou fazer essa marcação deixando uma borda maior que o molde, como eu mostro aí no vídeo. Essa parte de cima é a outra parte da orelhinha. E eu vou repetir o mesmo processo na segunda orelhinha. Vou fazer mais uma marcação. Feito isso, eu vou cortar o excesso de tecido para facilitar. Dobro o tecido ao meio. Assim eu já vou cortar as duas partes juntas. A parte de cima eu não vou cortar. Ela vai ficar unida. Mas eu já mostro para vocês como é que é isso. Assim, olha. Tá vendo? E aí eu vou precisar colar só as laterais. A parte de baixo eu não vou colar. Essa abertura de baixo vai servir pra gente virar depois essa orelhinha. É super parecido com o que a gente fez anteriormente. Eu passei cola nas laterais, deixei uma abertura embaixo, apertei bem pra fixar. E aí depois repeti o mesmo processo com a outra orelhinha. E se você está gostando, não esquece de deixar aqui o seu like, isso ajuda muito na entrega dos vídeos do canal, ajuda muito esse projeto e assim eu entendo que você gosta desse tipo de conteúdo e posso trazer mais inspirações para você. E com o tecido já seco, vamos desvirar ele. Confesso que essa é a parte mais chatinha, mas com paciência você vai virando o tecido e no final dá tudo certo. Coloquei o dedo ali para dar uma ajeitadinha. E eu vou preencher isso com um enchimento de almofada que eu tinha por aqui. Vou preencher até ficar bem fofinho. E depois eu vou passar cola no fundo e eu vou colar pra dentro com a ajuda de um palito. Vou unir as duas partes do tecido e vai ficar mais ou menos assim o resultado. E agora eu vou repetir o mesmo processo com as orelhas. Vou desvirar com muita paciência. E com a ajuda também de um palito de churrasco. Assim eu vou dando uma ajeitada até ficar no formatinho que eu quero. E feito isso, é só preencher com o enchimento de almofada. Lembrando que ao invés de passar cola, se você quiser e tiver habilidade, você também pode estar costurando e depois desvirar. Eu só quis aqui mostrar uma outra opção para quem não tem habilidade de costurar. Feito isso, preenchi ali com o enchimento e colei o fundo. Feito isso com as duas orelhinhas, eu vou colar agora
no rostinho do nosso coelho. Apliquei a cola de silicone no fundo. Dobrei com o auxílio de um palito para não ficar grudando na mão. E coloquei ali no rostinho do coelhinho. Lembrando que eu fiquei pressionando por um certo tempo até colar. Então, se você tiver pistola de cola quente, esse trabalho fica super rápido. Mas mesmo assim dá certo, tá? Para os olhos eu colei 2 pedrinhas pretas, que são strass. Ficou super fofo. E eu também coloquei um lacinho azul para fazer um charme. No rostinho eu já deixei pré-desenhado como eu queria que ficasse, com um lápis. E no rosto eu vou passar uma maquiagem rosada para fazer as bochechas. Eu tirei todo o excesso ali na minha mão para não ficar carregado demais e eu fui preenchendo conforme achei necessário. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se, assim você apoia esse projeto e não perde os próximos vídeos. Olha, ficou mais ou menos assim o rostinho e aí eu vou usar linha preta e agulha para fazer o acabamento. Mas não se preocupa que não tem nenhuma dificuldade, tá? Comecei passando a linha ali no meio, onde vai ser o nariz. Depois eu fui seguindo o desenho que eu deixei. Eu deixei o bigodinho pronto, fiz 2 bigodinhos. Então eu fiz assim conforme eu estou mostrando no vídeo. Eu volto sempre pro ponto central, que é onde é o nariz. Os bigodinhos já estão prontos, aí eu desci com essa linha e fui um pouco para o lado inclinado para seguir o desenho da boquinha que eu tinha feito. Retorno para o ponto inicial, depois retorno para o outro ponto inicial e passo para o outro lado. Não sei muito bem explicar, gente, mas o vídeo é autoexplicativo, então eu imagino que vocês vão conseguir entender certinho como que eu fiz. E eu finalizei fazendo o nariz. Aí você pode fazer conforme você achar melhor. Eu fui fazendo assim e tentando fazer um formato triangular. E para finalizar, eu passei a agulha para o outro lado e cortei e a linha ficou lá dentro. E ficou mais ou menos assim o nosso coelhinho. Eu comprei esse cestinho e essa palha que foram super baratinhos aqui na minha cidade. Fiz uma abertura ali no centro. Coloquei o nosso astro do vídeo de hoje. Eu acrescentei também alguns ovinhos de isopor. Mas você também pode estar colocando ovinhos de chocolate ou cenourinhas. E esse foi o resultado, ficou super fofo para você utilizar na sua casa e até mesmo presentear. Super acessível, dá para você fazer vários coelhinhos e acrescentar aí um presentinho de Páscoa na lembrancinha, para você decorar a sua casa. Então é uma ótima opção, super econômica e super acessível. Então se você tem sobra de tecido por aí ou quiser comprar para fazer vários, essa é uma dica super econômica. E para o segundo projeto eu separei os materiais: molde, tecido juta e EVA. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse molde. Eu utilizei uma tampa de leite em pó, uma tampa de Toddy e nas orelhinhas eu fiz um desenho livre. Agora sim, eu vou transferir o molde para o EVA com a ajuda de um palito de churrasco. Feito isso, eu tirei ali o excesso do EVA para facilitar no corte e aí é só recortar seguindo a marcação. Fica assim o nosso coelho. E agora eu vou aplicar o tecido juta. E essa parte é bem fácil. Eu apenas apliquei a cola de silicone por todo o EVA, posicionei no tecido e fui apertando bem para fixar completamente, principalmente a parte das bordas. Depois que secou, foi só recortar o excesso de tecido. E o bacana de passar a cola e esperar secar é que quando você corta, o risco de desfiar é muito pouco. E ficou assim, perfeito, né? E você pode estar utilizando para montar a sua mesinha de Páscoa. Você pode estar utilizando para colocar talheres
também pode estar utilizando para colocar copos ou xícaras. Super especial, todo rústico. Eu amei o resultado, ficou assim no estilo rústico. E agora, para completar, nós vamos aprender o tutorial desse porta-guardanapo, que também é super fácil. Eu vou estar reutilizando aqui um rolo de papel toalha e eu cortei com 3 centímetros de altura, cortei 2. E já separei aqui também o meu pedaço de tecido juta. Passei cola em um pedaço de fora e já aproveitei para passar por dentro também. Posicionei ali no tecido e fui colando aos poucos. Lembrando de deixar uma borda na parte de cima e na parte de baixo, uma borda de 2 centímetros que nós vamos dobrar para dentro do rolo de papel. Pressionei bem para fixar e depois é só ir dobrando o excesso de tecido para dentro do nosso rolo de papel. Super fácil, né? Fiz um molde de orelha que fosse proporcional ao tamanho do nosso porta-guardanapo. Peguei um rolo de papel e dobrei ao meio. Assim já vai sair as 2 orelhinhas de uma vez. Recortei e esse foi o resultado. Agora eu vou pegar ali o tecido que eu escolhi, que é o tecido juta. Apliquei cola de silicone em um dos lados. Colei no tecido, pressionei bem e vou passar cola do outro lado também e dobrar o tecido. Assim, o acabamento já vai ficar pronto dos 2 lados e a gente vai ter o menor trabalho possível. Apertei bem para fixar e vou deixar secar. Fiz 2 unidades. Quando secar bem, é só você recortar. Apliquei a cola de silicone no nosso porta-guardanapo para colar essa orelhinha. E eu também peguei aqui fio de juta, que eu desfiei esse tecido que eu já tinha e fiz um lacinho. Aí eu colei os 2 ali em cima. E também eu coloquei depois uma pedrinha. Aqui eu coloquei uma pedrinha laranja que eu tinha por aqui, para poder dar um charme. E olha que amorzinho que ficou. Agora é só colocar o seu guardanapo e montar a sua mesinha posta de Páscoa. Lembrando que você pode utilizar para o café da manhã, para um almoço, um jantar. E você já tem um joguinho prontinho. Super fofo, né? Se você quiser mais inspirações de Páscoa, já tem vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado das ideias de hoje. Deixo a inspiração para vocês fazerem aí na casa de vocês. E se tiver alguém que vai gostar também, aproveita e compartilha. Por hoje é isso. Até o próximo vídeo.